Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas, só que agora é com a disciplina de redação, tá bom? Então eu sugiro que você pegue o seu material, o seu caderno, o seu estojo, o seu livro, o livro do ético, e coloque aí do ladinho e comecem a fazer as observações, anotar tudo direitinho e o capricho na letra, tá bom? Então, o assunto que nós vamos ver hoje são, na verdade, dois gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? Gêneros textuais são os diversos tipos de textos que existem. No mês passado, nós estudamos crônicas, lembram? Então agora nós vamos ver mais dois tipos, dois gêneros, aliás, textuais: os poemas e os contos. Podem fazer todas as anotações, tá bom? Primeiro, poema é o gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras. Então, quando a gente vai ler um poema, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? É a estrutura, como ele é feito, que é em verso. Tem as rimas, geralmente ficam no final, mas não é uma regra. A rima ela pode ser alternada, ela pode vir no final. A gente vai ver isso já já, tá bom? Então, quando a gente fala em poema, a gente pensa logo nessa estrutura, nos versos, nas estrofes, nas rimas. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre poesia e poema? São a mesma coisa? O que é que vocês acham? Hum? Então, essa é a diferença. Quando falamos em poema, estamos tratando da obra, do próprio texto. E quando falamos em poesia, tratamos da arte, da habilidade de tornar algo poético. Uma pintura, uma música, uma cena de um filme também pode ser poéticos. Ou seja, o poema, quando a gente fala poema, a gente relaciona mais essa estrutura que eu já disse para vocês, que são os versos, que são as estrofes, as rimas, é a forma como esse gênero é construído, que é em verso. E quando a gente fala em poesia, é o que está dentro deste poema. É a questão da sonoridade, do sentimentalismo que está presente dentro do poema. Tá? Então, o poema está relacionado mais à estrutura, à forma, enquanto a poesia está relacionada à sentimentalidade, ou às características que tem ali dentro daquela história que está sendo contada através da poesia. Está relacionada às emoções que o eu poético transmite à medida em que ele está escrevendo. Entendido aí a diferença? Vamos prosseguir. Aí eu trouxe aqui para a gente observar esse exemplo aqui, que é de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores ou o maior poeta brasileiro. Que o nome do poema é Poesia. Aí eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade. Então, vocês observem aí que ele coloca nesse poema uma carregada emoção, ele coloca aí um sentimento, então isso é poesia. Mas não deixa de ser um poema por conta da sua estrutura, que é estruturada em versos, em estrofe, tá bom? Então as duas coisas estão diretamente relacionadas, tá bom? Aí eu trouxe aqui para vocês alguns elementos do poema, que está relacionado à estrutura desse poema, que são os versos, as estrofes, o ritmo, as rimas. Então vamos começar pelos versos. O verso corresponde a cada linha do poema e se organiza em estrofe. Então cada linhazinha do poema eu chamo de verso, tá? E a estrofe é o grupo desses versos
que geralmente formam um sentido completo no poema. Então, cada linha é um verso e o conjunto desses versos é a estrofe. Ritmo. O ritmo do poema é a sucessão dos sons fortes, as sílabas tônicas e os sons fracos, que são as sílabas átonas, repetidas com intervalos regulares ou variados, que dão musicalidade e melodia ao poema. Ou seja, essa questão do ritmo é porque a gente não pode pegar um poema e começar a ler direto, sem dar uma pausa, sem realmente, de fato, começar a dar um sentido. Ele tem uma maneira de ser lido, todo poema tem uma maneira de ser lido. Ou que ele tenha rima, ou que ele não tem, mas ele precisa buscar essa melodia que vai existir dentro desse poema, essa forma de ler que vai ser diferente, tá? Então, isso exige e existe dentro do poema, que é o ritmo, né? Você não vai ler um poema de qualquer jeito, você vai ter que se adequar àquele gênero específico para que fique uma leitura legal, suave, que você consiga demonstrar, através da sua leitura, aquilo que o poema quer passar. E nós temos aí as rimas. Rima é um recurso usado nos poemas para dar sonoridade. Consiste em colocar palavras com sons iguais a partir da última vogal tônica, no meio, que é a que chama de rima interna, ou no final, que é a rima final do verso. Aqui vamos deter-nos nas classificações que mais interessam para a composição do poema. Então, o poema, ele pode ter rima no começo, no meio e no final, tá bom? Então, geralmente, a rima ela vai acontecer mais ou no meio do texto ou no final do texto, tá bom? Aí nós vamos falar sobre o eu lírico. Lembra que às vezes a gente vai responder uma questão, aí vocês perguntam, tio, o que é o eu lírico, o que é o eu poético? Então, o eu poético é a voz que fala no poema, nem sempre é a do poeta. Assim chamamos de eu lírico. Olha, às vezes a gente vai ler um poema, às vezes não, sempre que a gente vai ler um poema, é como se alguém estivesse contando ou falando ali naquele poema. E não é necessariamente o autor do poema, o poeta. Né? Geralmente a gente é como se fosse alguém falando dentro desse poema. Tanto é que muitos poetas, eles têm dentro do poema uma voz feminina, mas o poeta é masculino. Isso para dizer que existe alguém que fala dentro desse poema. E a gente chama de eu lírico ou eu poético, tá bom? A gente não chama de narrador, porque narrador é do texto narrativo. Você vai encontrar o narrador nos contos, nas fábulas, nas histórias em quadrinhos e por aí vai. Mas no poema você vai encontrar o eu lírico ou o eu poético, tá bom? Tudo bem até aqui? Pois vamos seguir. Aí nós temos aí os versos, a classificação dos versos. Os versos livres, também chamados de versos irregulares, são aqueles que não seguem um padrão de métrica definido, ou seja, são aqueles que não precisam necessariamente seguir aquela ideia de que tem que rimar sempre no final. Não, se é livre, é justamente para que o poeta fique à vontade, para ele fazer o poema da melhor forma que ele achar possível. E versos brancos, também chamados de versos soltos, podem ou não apresentar métrica, no entanto, não possuem esquema de rimas. Então, não necessariamente precisa ter rimas nos versos brancos. Se vocês lembram lá o poema que a gente leu agora, Poesia de Carlos Drummond de Andrade, se você observar lá, praticamente não existe rima, mas existe uma musicalidade, existe um sentimentalismo. Então, nem todo verbo necessariamente precisa rimar. Aí trouxe esse exemplo aqui para vocês, ó. Versos brancos. São os versos sem rima. Envelhecer. Antes, todos os caminhos iam. Agora, todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora. Os livros, poucos. E eu mesmo
preparo o chá para os fantasmas. Mário Quintana. Então, você observa aí que não tem nada rimando. Nenhuma palavra está rimando com outra. E isso é chamado de verso branco. Entendido? Verso livre. Esse verso livre é em relação à métrica. O que é a métrica? É quando eu tenho um verso que ele tem 7 sílabas poéticas, por exemplo. Então, significa dizer que os outros versos também precisam seguir essa mesma linha, precisa ter 7 sílabas. Mas no verso livre, isso não acontece. Um verso pode ter 7 sílabas, o outro pode ter só 2, pode ter 1, pode ter 3. Por isso que ele é livre, tá? Então, os versos brancos, eles são desprendidos das rimas. E os versos livres, eles são desprendidos da métrica. Ou seja, não precisa ele seguir aquele padrão da quantidade de sílaba que tem no verso. Um pode ter 8, o outro pode ter 5 e por aí vai, tá bom? Então, não há vaga. Ferreira Goulart, o poeta. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Goulart. Então, vocês observam aí que o teor desse poema, primeiramente, é uma crítica, né? E vocês podem observar que cada versinho desses, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Vocês observam aqui que eu tenho a dimensão, o tamanho desse verso para esse verso. Então, quando eu tenho essa diferença de verso em relação à sílaba métrica, é o que eu vou chamar de versos livres. Entendido? Pois vamos prosseguir. Agora, a gente vai falar um pouco sobre conto, tá bom? Então, o que é um conto? Todo mundo lembra? O conto é uma narrativa breve, escrita em prosa, ou seja, em prosa em parágrafo, sendo mais curto que o romance e a novela, da qual um texto narrativo ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. E nós vamos ver hoje justamente essa estrutura do conto, que são os personagens, o tempo, o enredo, tá? Então, continuem aí fazendo as anotações e fiquem atentos. A narrativa busca responder a algumas perguntas com a finalidade de desenvolver a história narrada. Então, nós temos a história, aqui a história, que dentro dessa história eu preciso ter o quê? Os personagens. E esses personagens, eles vão fazer alguma coisa que são as ações. E essas ações, elas vão ser desenvolvidas em um espaço e em um determinado tempo. Então, essa é a linha, ou melhor, a estrutura do conto. É uma história que vai se desenrolar através dos personagens que vão desenvolver as suas ações em um determinado lugar, em um determinado tempo. Tá bom? Vamos continuar aqui. A estrutura da narrativa. Vou puxar aqui um pouquinho para não atrapalhar muito vocês. Vou voltar aqui, tá bom? Rapidão. Pronto, a estrutura da narrativa. Eu quero que vocês estejam atentos a essas informações. Dentro de um texto, de uma narrativa, de um conto, dentro de uma crônica, dentro de uma fábula, existem os elementos fundamentais, que são chamados de elementos da narrativa. Se é um texto narrativo, aliás, vai ter
essa estrutura aqui, que é a situação inicial, o conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. E no conto isso também acontece, mas vamos entender o que é cada parte. Na situação inicial, é quando o autor contextualiza o leitor, apresenta os personagens e mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos, geralmente logo na introdução. Então, essa situação inicial aí é o início do conto, é quando está tudo normal, o narrador começa a contar a história, apresenta os personagens, e aí a gente chama esse início aí de introdução e também de situação inicial. E o segundo momento a gente chama de conflito. Não é que vai ter uma briga, não é isso. Esse conflito aí é quando um acontecimento é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação, ou seja, a história ela começa normal, começa ali apresentando os personagens, não tem ainda nenhuma situação de conflito, nenhuma situação assim já perturbadora no começo. E aí, por isso é que aparece esse conflito, porque algo começa a aparecer, algo vai começar a acontecer para que o personagem comece a desenvolver as suas ações. Não é uma briga, é de repente tá tudo certinho, começa a acontecer alguma coisa que já é para ir dando sequência na história, entenderam? E aí nós temos o desenvolvimento da história. O autor conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito. Aí é a continuidade da história. Houve um conflito e desse conflito os personagens foram buscar as ações para resolver esses conflitos. Depois disso, a gente vai para o clímax. Não é clima, é clímax. Clímax é quando a narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção que exige uma decisão ou desfecho, ou seja, o clímax é aquele momento mais tenso da história. É aquele momento que de repente ele às vezes pode acontecer só no final, que é o momento que você mais espera, aquele momento mais tenso, que é considerado o ponto chave da história, tá? Que a gente chama de clímax. Ele pode acontecer antes do final, tá? Mas geralmente ele vai mais tendenciando para o finalzinho ali já da história. E o desfecho é a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito. Ou seja, o desfecho é o final da história. É quando tudo se resolve, quando cada personagem tem o seu fim. Lembrando que esse fim ele pode ser feliz, ele pode ser triste, ele pode ser trágico, ele pode ser cômico, tá? Isso vai muito do autor da narrativa, o autor do texto. Não existe só texto com final feliz. Vai depender, como eu estou dizendo, do autor, né? Mas esse final a gente chama de desfecho, que é quando cada personagem tem o seu final, quando já a história já finaliza. Daí a gente sempre espera, quando a gente lê um livro, é que os personagens tenham um final feliz, não é? Vamos continuar aqui. A estrutura do conto. Então, aí nós falamos dos elementos da narrativa que tem dentro do conto e que tem dentro de qualquer outro texto narrativo. Aí agora nós vamos falar mais específico ainda do conto, da estrutura do conto. Aí nós temos aí a introdução, que é onde vai apresentar o início da história. Nesse momento inicial não há uma breve ambientação do local, tempo, ou melhor, há essa ambientação, vai falar dos personagens, do tempo. Geralmente, quando você vai ler uma fábula, lá no começo com Era Uma Vez, ele vai indicar em um determinado tempo. No conto, geralmente não começa, Era Uma Vez, mas ele vai começando ali a falar do personagem e já começa a falar ali do tempo, do ano, do lugar, tá? Então, essa é a situação inicial descrita no conto, assim como eu expliquei anteriormente, que acontece na maioria dos textos ou em todos os textos narrativos. O desenvolvimento, formado em grande parte pelo diálogo dos personagens.
Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. Aqui é onde as ações vão ocorrendo, o narrador vai falando, os personagens vão se apresentando e vão desenrolando os possíveis conflitos que surjam ali no decorrer da história. E nós temos o clímax, que é o que eu acabei de explicar, que esse clímax é o encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente. É como eu disse, no conto, geralmente o clímax ele já vem lá no final, que é onde a gente vai ter o desfecho. O que é que vai acontecer com o personagem? Será que o vilão morre no final? Será que o mocinho conseguiu realizar o sonho que ele queria? Então, é o clímax, que é o momento mais tenso e é aquele momento que a gente mais espera dentro da história, tá bom? Vamos lá. Continuando. Elementos do conto. Ali seria o quê? A estrutura. E aqui nós temos os elementos do conto, que é o que compõe o tempo, o espaço, os personagens. O espaço é o local onde se desenvolve a narrativa, seja numa casa, na rua, no parque, na praça. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. Então, por exemplo, quando a gente está lendo um livro da oficina de leitura, todo mundo recebeu, antes da gente se afastar, todo mundo recebeu um livrinho para a oficina de leitura. Aquele livro ali, ele não é um conto. Por que ele não é um conto? Porque ele já é uma narrativa mais extensa. Ele tem muitas páginas. E como ele tem muitas páginas, a história é longa, vai acontecer, essa história vai acontecer em vários espaços. Ela não vai se limitar a um espaço só. E no conto, não. O conto, ela vai priorizar um único espaço ou no máximo dois. Ela não vai se expandir muito. Por quê? Porque é pequeno. Não pode envolver muita coisa, porque senão a história vai se perder. O tempo. O tempo é designado a partir do momento em que vai falando o momento que está acontecendo a narrativa. E esse tempo ele é dividido em dois. É o tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? É o tempo aqui do relógio. São as horas corridas, os dias corridos. Aí, lá na narrativa, você vai observar. Durante a noite, aí no dia seguinte. Então, você vai observar que tem uma linearidade, tem uma sequência lógica, tá? Por isso que é cronológico. E o psicológico é mais interior, é quando o personagem está ali contando, ou o narrador, o personagem, de repente ele para a ação para ir narrar ou contar algo que aconteceu lá atrás, tá? Então isso aí chama-se psicológico. Ele parou para contar na história algo que já se passou. Aí isso é cronológico, ou melhor, psicológico, desculpa. Tá bom? Entendido? Personagem. Os personagens são aqueles que participam da ação, da história. E normalmente são caracterizados, além de física, psicologicamente também. Então, no decorrer da leitura do conto, você vai observando essas características do personagem. Não só a característica física, se ele é alto, se ele é baixo, enfim, mas as características psicológicas, como é esse personagem. Ele é sentimental, ele tem uma personalidade difícil, enfim, essas características vão aparecendo ao decorrer do conto. E aí nós temos 3 personagens que estão ali dentro, geralmente estão dentro de um conto, que é o protagonista, o antagonista e o personagem secundário. Então, o protagonista é o personagem principal. O antagonista é aquele que se opõe ao personagem principal. Mas nem necessariamente ele vai ser do mal. Às vezes é só alguém que está ali junto com o personagem principal para fazer com que as ações da história aconteçam. Mas eu posso considerar também um antagonista como um vilão.
tá? Porque ele vai fazer as coisas, só que de uma forma negativa, vai desenvolver essas ações do personagem principal, só que de uma forma negativa. Mas também o antagonista pode ser aquele que ajuda o personagem a desenvolver as suas ações e não necessariamente precisa ser do mal, tá bom? E o personagem secundário são todos aqueles que possuem uma participação na história, mas que eles não aparecem o tempo todo. São aqueles que têm uma participação bem limitada na história, que lá eles aparecem. Aí esses personagens a gente chama de secundários. Tá bom? Entendido até aqui? Pois vamos continuar. Já já a gente finaliza. E aí a gente tem agora o narrador. O narrador, nós temos 3 tipos de narrador. O narrador observador, ele conhece a ação, mas ele não participa nela. Não participa dela. Ele conhece tudo, mas ele não participa, ele só narra. O personagem, o narrador personagem é aquele que é um dos personagens. Ele começa a narrar sua própria história. E o narrador onisciente conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. É como se ele fosse o cabeça da história. Ele não participa também, mas ele não é só observador. Ele é aquele que ele conhece tudo dos personagens. Até o que o personagem A, por exemplo, está pensando, o narrador onisciente já sabe o que ele está pensando. Ou seja, ele é aquele tipo de narrador que, embora ele não participa, mas ele conhece tudo do começo ao final, inclusive o que os personagens pensam, certo? E aí eu trouxe aqui só um trailer, na verdade, de um conto que eu sou apaixonada, que é o conto A Bela e a Fera. É só o trailer do filme, tá bom? Mas a ideia é que você leia o livro. Eu sei que a maioria da sala de vocês já conhecem, ou todo mundo já conhece o conto, porque já leu em algum momento da sua vida, você já leu esse conto. E aí eu trouxe aqui pra gente ver o trailer do filme. Então, eu acho esse conto maravilhoso, é uma história belíssima. Tá? E aí, fica até a dica de filme para quem não assistiu. Quiser assistir, lógico, depois que assistirem as videoaulas e e todo mundo fazer a sua tarefa, tá bom? Mas eu sou apaixonada por esse. Eu sou apaixonada por esse conto. E toda vez que lança um filme da Bela e a Fera, eu assisto. Eu sou muito fã.
Mas vamos lá agora para as nossas atividades. Eu coloquei aí uma atividade no livro do Ético, páginas 54, 56, 66 e 67, tá bom? Então, todo mundo vai responder, observem direitinho a letra, ó, o cuidado com a letra, tá bom? O capricho. E caso você tenha alguma dúvida, você pode voltar no vídeo, pode assistir de novo, pode observar as anotações que vocês fizeram, tá bom? Então, bons estudos, fiquem com Deus e eu estou com saudades de todo mundo, da nossa rotina. Espero que isso tudo acabe logo para a gente voltar à nossa rotina normal, tá bom? Beijo, tchau, fiquem com Deus, tá? Se cuida!